Muito bem, pessoal. Tendências pedagógicas, você vai se lembrar, que são movimentos da educação. Movimentos onde houve. Tendências são modas, né? As pessoas, então, têm uma concepção da educação. E como elas têm essa concepção de educação, elas colocam em prática no seu dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para você compreender melhor. Se nós perguntássemos aqui, qual é o melhor carro da atualidade? Qual é o melhor carro da atualidade? Você pode dizer aquele que cabe no meu bolso. Você pode dizer que o melhor carro é uma Ferrari, algo que eu, pelo menos, nunca terei, não tenho essa pretensão de ter. É claro, a Mega Sena está aí para realizar os sonhos de pessoas que acham que nunca vão ter uma Ferrari. Se eu perguntasse para você aqui, qual é o melhor clima para se viver? Qual é o melhor clima para se morar? Você concorda comigo que no mundo que vivemos existem diferentes carros, diferentes climas para se viver, cidades diferentes? É ou não é verdade? Eu estive no Rio Grande do Sul e falaram, olha, não se preocupa que lá não está na época de frio. Aí eu, sério, você não precisa levar casaco de frio, tá o calor lá, pode ir. Cheguei lá e falei, que safado, um frio danado. E para ele não, aquilo é calor, mas para a gente é um frio. E aí essa questão de o que é melhor, o que a gente acha que é melhor, o que é aplicável, o que pode ou não pode ser vantajoso, economicamente viável, ou até mesmo que a gente considera como certo, ou o que considera como errado. A educação, ela possui modas, possui concepções de aprendizagem, possui concepções diferentes da maneira como o professor enxerga a educação, da maneira que a escola entende de criança, de sociedade, até mesmo de economia. Então, quando nós tratamos tendências pedagógicas, nós tratamos de um aspecto geral, modas. Existiram pessoas, filósofos, que criaram um certo tipo de corrente de pensamento, que mais tarde foi reproduzido nas escolas em larga escala. E aí nós temos 7 correntes de pensamentos, temos 7 correntes que nós vamos definir em 2 categorias. Então, para lembrar-vos, eu vou escrever aqui ao lado. E aí, se você está vindo pela primeira vez, já coloca aí também. Isso aqui é base, tá? Isso aqui é o início para você entender a pedagogia, para você entender o que a proposta que se dá aqui. Lembre-se, o nosso tema é conhecimentos pedagógicos, tá bom? Eu não sei se eu disse o meu nome, um pecado gravíssimo, se eu ainda não falei. Meu nome é Adriano Martins, sou seu professor nesta noite fria, maravilhosa. Vocês viram como estava o centro de Manaus? Vocês viram como estava? Carros sendo engolidos. Eu estou achando que eu tenho que falar de virado para cá. Estou começando a achar que o microfone funciona quando eu estou nessa posição. Eu vou ter um torcicolo se for isso. Vamos ver. É só eu não virar o corpo. Acredito eu. Talvez a gordura aqui cria um campo magnético que impeça o sinal de chegar até lá. É uma teoria. Tendências pedagógicas, você tem que ter isso na sua mente, no seu caderno, no seu coração. Coloque aí, as tendências pedagógicas se dividem em 2. Nós chamamos de liberais. E chamamos também de progressistas. Definimos bem isso na aula anterior. Agora nós vamos continuar de onde havíamos parado. As tendências liberais vão se dividir em 4. Qual é a primeira tendência pedagógica, segundo o nosso colega José Carlos Libânio? Qual o nome da primeira tendência pedagógica? Tradicional.
O modelo tradicional, que a gente vai ver melhor agora, é um modelo onde o aluno ele é simplesmente um receptáculo vazio, alguém que pode ser modelado, alguém que para vencer na vida, para vencer na escola, tem que decorar, memorizar, repetir passivamente, sem questionar, sem processar, sem ele mesmo gerir informação. Ele simplesmente recebe um conteúdo pronto e acabado, aceita aquilo como verdade absoluta e então reproduz na hora da prova. Então esse modelo aqui é um modelo onde o professor ele se esforça, ele é o dono da verdade, ele é inquestionável, ele manda e o aluno o quê? Obedece. Então esse primeiro modelo aqui é o chamado tradicional. Na sequência temos duas renovadas, uma chamada de renovada progressivista e a segunda chamada de renovada, aliás a terceira. Primeira tradicional, segunda renovada progressivista, a terceira tendência pedagógica chamada tendência pedagógica liberal renovada. Não diretiva. A não diretiva é a mais simples de entender, porque caracteriza que a criança não tem um direcionamento. Ele cresce um espírito livre, solto, é não diretivo. A progressivista também é renovada, as duas são escolas novas. Mas aí sim, o professor ele vai ter uma atuação mais direcionada. A quarta tendência pedagógica liberal nós chamamos de tecnicista. A tendência pedagógica tecnicista você associa com cursos técnicos profissionalizantes. E aí você não tem erro. Apareceu alguma pergunta relativa a qualquer situação sobre mercado de trabalho, qualificação profissional, técnico de enfermagem, radiologia. Nós tivemos um colega que falou que era técnico de radiologia. Curso técnico, tendência pedagógica tecnicista. Também é simples de entender. Para quem vai fazer a SEDUC, tecnicismo cai bastante, ok? Porque ele é aplicado ao ensino médio. Bacana? Então nós temos aqui educação infantil, primeiro ao quarto ano, ensino médio. E as tendências pedagógicas progressistas são três. A primeira tem o nome de libertadora. A segunda, libertária. Os dois nomes são muito parecidos, a filosofia é muito próxima uma da outra. Algumas diferenças, algumas peculiaridades, porque a primeira, libertadora de Paulo Freire, agora não tenho ideia do que aconteceu. Eu acho que eu tenho que segurar aqui na base. É a minha nova teoria. É que eu devo segurar aqui na base. Vamos ver se agora flui. Então nós temos a libertadora de segurar na bala e ficar de frente. Libertadora de Paulo Freire. Paulo Freire entra no cenário educacional a partir das tendências pedagógicas progressistas. Temos a libertadora, na sequência libertária de Celestino Freire. É uma corrente libertadora mais radical, mais ultra radical, é uma puxada muito ao extremo da libertadora. E a última é uma tendência que ela usa a escola como ser crítico, então ela é crítico. Além da escola ter um pensamento crítico, ela também é levada junto ao social, junto às camadas populares, junto às questões relativas à sociedade. Então ela é crítico social. E ela também apresenta uma cientificidade, ou seja,
O que importa também é o conhecimento científico, técnico. A gente vai então chamar aqui crítico social dos conteúdos. Ok? Bacana? O pessoal que está vendo aí, até onde vai a imagem? Só para eu saber, vai até aqui? Mais? Me avisa aqui para cá? Aqui? Só para eu saber até o limite onde eu apareço, onde eu sumo da imagem. Vai até aqui mais ou menos? Mais aqui? Aqui? Ok? Só para eu entender onde eu posso me localizar. Então, os nomes estão aí. Apresentamos as diferenças, as peculiaridades. Antes de eu avançar, eu devo lembrar para vocês que os dois modelos de tendência, a liberal e a progressista, elas são diferentes em um aspecto. Esse aspecto, ele é importante para você compreender isso aqui. As tendências pedagógicas liberais, elas têm uma concepção de manutenção da ordem social. Então, a educação para as tendências liberais é de manutenção da sociedade. O nome? Oi. Então, as tendências pedagógicas liberais, a tradicional, a renovada, a progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista, elas têm uma característica em comum. Elas estão agrupadas porque todas têm a função de manutenção da sociedade. Manter a sociedade como ela é. As tendências progressistas, essas três aqui, elas têm uma característica em comum, que vai ser a transformação da sociedade. Então coloque aí, transformação da sociedade. Adriano, qual é melhor, qual é pior, qual é... Isso não é tema de discussão. A gente apresenta as diferentes formas de entender e aí a escola adota, ela tem a possibilidade, permitida por lei, em adotar a sua concepção pedagógica. E a partir disso ela pode então desenvolver a sua metodologia, a forma que vai ensinar e assim por diante. Mas veja, se em algum momento eu falar que eu prefiro uma ou outra, vocês me avisem, porque isso não pode acontecer. Assim como não existe uma cultura melhor que a outra. Ah, pensei que era para sair para você anotar. Ah, entendi, é para eu aparecer aqui. Ah, obrigado. Eu esqueço, né? Assim como não existe uma cultura melhor que a outra, não existe uma cultura chinesa melhor que a japonesa, que a brasileira, melhor que a argentina, assim como não existe uma cultura melhor que a outra, não podemos definir que existe uma concepção melhor que a outra, mas nós podemos dizer que existe uma concepção que foi ultrapassada, que já foi, digamos assim, superada, e atualmente é esse modelo de educação que nós temos nos livros didáticos, na LDB, na BNCC, que é crítico social dos conteúdos. Mas lembre-se, quando nós tratamos das tendências pedagógicas liberais, nós estamos nos referindo ao modelo capitalista, ao modelo de educação da direita. Eu vou falar assim que fica mais fácil das pessoas entenderem. E acredite, as questões de prova também apontam essa diferenciação. Então eu posso me referir também dessa maneira. Então, as tendências liberais de conservadorismo, de manutenção dos valores, as tendências progressistas não. Seria mais a ala vermelha, seria a esquerda, sendo que a libertária seria a esquerda roxa. Seria a esquerda aquela mais radical possível. Mas essa ideia de você entender manutenção da sociedade, transformação da sociedade, você tem que entender que a educação ela não é neutra. A educação ela não é diretamente fora da realidade social, fora da economia, fora da política. Não é, sempre foi. Ok?
Vamos lá então? Eu vou aqui apagar a luz. Vamos projetar. Muito bem. As tendências pedagógicas, dando então continuidade. As tendências liberais, para você conseguir entendê-las na hora da prova, fazer uma diferenciação. É aqui embaixo. As tendências pedagógicas liberais, você tem que entender que todas elas têm essas características. Primeiro, ela tem a função de preparar indivíduos para desempenho de papéis sociais. Vocês já viram algum modelo de fábrica de carro, onde todos os carros têm que sair iguais, em massa, em grande quantidade? Então, a escola aqui se presta para preparar indivíduos para desempenho de papéis sociais. E aí, se nós pudéssemos tirar uma foto da sociedade hoje, não explicando-a, não estudando, apenas uma foto, nós poderíamos dizer que existe ali o juiz, existe ali o motorista de ônibus, existe o professor, existe, concordam comigo que as profissões são necessárias, as profissões elas são de maneira mais direta para que a sociedade possa andar, possa circular. Concorda comigo que as várias profissões elas foram criadas de maneira tal que a sociedade possa existir, sim ou não? Sim. Então, a função da escola, segundo Livani, na tendência liberal, é para preparar pessoas, alunos, as crianças, para o desempenho de papéis sociais. Essa é a principal característica. Falou algo nesse sentido aqui de desempenho de papéis? É liberal. Adaptarem-se, não questionar, não pensar, não produzir, apenas adaptarem-se às normas vigentes. E também, ele prega uma igualdade de oportunidades, nós vamos chamar isso de humanístico. Esse lado humanístico significa o seguinte, olha, a escola está aí, à disposição de todo mundo. A pessoa só não vence na vida porque ela não aproveitou a oportunidade. Para eles, todos são iguais. Para eles, todos são iguais. A minha filha, tem uma semana hoje, ela fez o teste do Detran. Eu contei isso para vocês na última aula? Não. A minha filha, ela fez o teste do Detran, e para fazer o teste do Detran, não precisa saber dirigir, basta treinar aquele percurso, treinar a baliza, treinar. E se você repetir várias vezes, você consegue ser aprovado. Concorda comigo? Sim. Posso estar exagerando, mas sim, isso acontece. Então imagina que a minha filha então fez a prova. Quando ela chegou em casa, ela falou, eu perguntei como foi. Ela disse que tinha passado, deu tudo certo, ela fez a baliza perfeitamente, ela deu a volta, tudo certinho, mas o site do Detran apontou que ela havia sido reprovada. A gente ficou pensando, por que ela não contou isso para a gente, né? Mas o site do Detran, ele tem um parecer, tem um motivo de ter sido reprovado. E lá apontou que por 3 vezes ela não deu a seta. E aí caracteriza como grave, 3 graves ou gravíssimas. Eu estou meio enferrujado quanto às pontuações, mas ela reprovou. Veja que ela fez tudo certinho, exceto da seta. Frases do tipo, errou o mais fácil. Frases do tipo, como é que você erra uma coisa simples? Eu pensei, não falei. A minha esposa se encarregou de jogar tudo na mesa. Mas veja, foi o nervosismo. O nervosismo atrapalhou. Vocês concordam comigo que fazer uma prova quando está nervoso ou quando está com fome não atrapalha?
fazer uma prova, imagina, eu fiz uma prova no meu ensino médio, eu estava com dengue, eu tinha que fazer a prova, eu fiz a prova, estava lá me tremendo, não fui bem. Você concorda comigo que o fato de ter escolas, oi? Eu só tenho colega meu que fez um concurso bêbado e passou. Fala pra ele ficar sempre bêbado. Falei pra ele que eu tenho até pouco. Sóbrio não passaria. Foi a cachaça. Realmente foi outro. Apague essa dica, não vá bêbado nem de ressaca. Não vá fazer a prova assim não. O Roberto, seu irmão, Roberto, fez a prova bêbado. Meu Deus do céu, tá no sangue isso aí, olha. Então, mas perceba que o fato da não ter só a igualdade de condições, mas aspectos sociais, econômicos influenciam, concordam comigo? Mas aqui isso não importa. Para a tradicional, o professor simplesmente passa a matéria. Se ele aprendeu ou não, eu não me importo, eu não volto, eu não me preocupo se está acontecendo alguma coisa. Ele que vai recuperar isso no futuro. Isso é um lema de igualdade de oportunidades que mascara as desigualdades sociais que existem. Deixa eu perguntar, vocês conhecem em Manaus aquela escola Lato Sensu? Conhece Lato Sensu? Conhecem alguma escola indígena? Eu conheço algumas, tive a oportunidade de ir lá nessas escolas. Deixa eu perguntar, a escola Lato Sensu está no pé de igualdade de uma escola indígena, sim ou não? Basta dizer que tem escola, quer dizer, as oportunidades são iguais? Mas para esta tendência, as escolas são todas iguais. Cabe ao aluno, ele ser o responsável pelo seu sucesso. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas hoje o Enem ele não pontua mais, não tem mais aquela questão de comercial, de escolas, porque não tem mais aquela pontuação de primeiros lugares do ensino médio. Lembram quando tinha isso? O Enem já não aplica mais isso, não divulga mais a pontuação. Mas quando tinha, aliás, uma das últimas vezes que isso aconteceu, a escola particular pior colocada, a que menos pontuou os alunos do Enem, aquela escola que, digamos assim, é a última da lista, as primeiras, você já deve saber quais foram, mas ela estava nos últimos lugares. A última escola particular de ensino médio ficou acima da primeira colocada da escola pública. Nenhuma escola pública alcançou a última colocada das escolas particulares do Enem. E isso nos dá um sinal de alerta. Dá um sinal de preocupação. Então, e essa questão de humanismo pregado aqui vai dizer o seguinte, olha, vai da capacidade de cada um, mas ele não leva em consideração questões como desemprego, questões como fome, questões de famílias desestruturadas, uma criança então que vai para uma escola sem, tendo que na noite anterior o pai foi preso, a mãe passou a noite doente, qual é o nome do hospital que fica aqui nessa rua, descendo ali? Platão Araújo, ele mascara isso, acaba mascarando. Ficou claro, função de preparar indivíduos. Se a função dela é preparar indivíduos para aceitar papéis sociais, ela vai manter então quem é pobre, pobre, e quem é rico, rico. Essa função da escola de manter, de conservar os papéis sociais é uma função que hoje, deixa eu perguntar, vou perguntar novamente a pergunta da passada. O filho do pedreiro hoje pode ser engenheiro, sim ou não? Sim. Pode. Ver que isso já foi superado.
Naquela época, não. Se o filho do pedreiro virasse engenheiro, ele ia aparecer no Jornal Nacional. Iam fazer reportagens sobre ele, superação, a capa no jornal. Ia ser estampado. Hoje não, hoje é muito mais comum. Vamos avançar aqui as tendências liberais. Então, a sociedade de classes é conservadora, e ele diz que vai da capacidade de cada um, cada indivíduo então que busque seu lugar ao sol. A escola é preparação para quê? Para mão de obra, para recursos humanos. A escola, a finalidade da escola então não é preparar indivíduos pensantes, mas sim mão de obra. Todos devem sair iguais. Todos devem pensar iguais. E ela reproduz a cultura, inclusive as desigualdades. Então veja que quando o Libânio começa a tratar sobre esse tema, aquele livrinho pequeno que nos dá a origem às tendências pedagógicas, quando ele faz esse estudo, ele faz uma crítica severa às tendências liberais, porque ele vai dizer que as tendências liberais, elas são uma reprodução das desigualdades sociais. Então, se você perguntasse para alguém, perguntasse amanhã para algum pai de aluno para que serve a escola, e esse pai falasse assim: porque eu quero que ele seja alguém na vida, porque eu quero que ele tenha um bom emprego, ele então tem um lado positivo da educação, porque ele acha que a educação, ai meu Deus, porque ele acha que a educação, ela é um local de transformação. Qual é a crítica então que Demerval Saviani fala sobre isso aqui? Porque o Libânio, Demerval Saviani, Gadotti, eles vão dizer o seguinte: olha, deixa eu perguntar, alguém aqui conhece uma escola onde os alunos têm que vestir todos iguais? As meninas têm que usar um coque no cabelo? Não, eu só estou perguntando. Tem uma colega que ela foi para o primeiro dia de trabalho dela, semana passada, numa escola que as pessoas são todas iguais. Ela fala que na entrada, ela estava lá na sala de aula, ouviu uns gritos, e isso para crianças pequenas. Ela saiu para ver o que estava acontecendo. Estava vendo uma revista. Passava-se a mão no cabelo, não podia o cabelo passar dos dedos, senão levava uma advertência. Tinha que cortar o cabelo menor, não podia saltar os dedos. Se o coque tivesse alguns cabelinhos sobrando aqui, também era advertida, tinha que prender corretamente o cabelo. Sabe qual é a cor da mochila? Não pode ser nada diferente. Não pode ser rosa, não pode ser azul, não tem que ser uma única cor. O sapato também, nada de maquiagem. Todos são então iguais. Deixa eu perguntar. Já ouviu falar de um cidadão chamado Picasso, Salvador Dalí, outros, já ouviram falar? Ele ia se dar bem numa escola dessa? Já imaginou? Hoje não teríamos Picasso, nem Salvador Dalí. A sua imaginação seria podada, não teria esse pensamento, porque para essas escolas todos têm que pensar iguais. Eu tenho um amigo, vou citar o nome dele, muitos aqui conheço, ele é muito conhecido. O nome dele é Gil, é o Dionésio, é um professor, tem quase 60 anos. Eu acho que eu contei, eu sempre conto, quando eu falo tendência eu penso nele. Eu contei sobre o Dionésio da última vez? Ótimo, então vai ser inédita. O Dionésio um dia apareceu de rosa, short rosa, camisa rosa, um blues rosa, 2 brincos de um lado. Eu estou gravando isso aqui. Gil, eu te amo. Homenagem a você.
Gil tem quase 60 anos e é um espírito livre. Um espírito livre que desde o Uber estava recebendo bullying, segundo ele. Gil, num dia, ele tentou me ensinar a sarrar. Olha isso. Para quem não sabe, sarrar é um movimento que as duas mãos ficam juntas e movimentos contrários com o quadril. Em um pulo, você faz um movimento de sarrar. Não dá para fazer, primeiro que eu não consegui aprender. Ele tentou me ensinar, juro. Um dia ele tentou me ensinar, naquele dia ele estava a 1000 por hora. Não aprendi. Mas ele não parece a idade que tem, parece que é eternamente jovem. Imagina então que Gil, ele não tem nada de conservação da sociedade, concordam comigo? Numa sociedade dessa maneira, ele seria mais prisioneiro. É ou não é verdade? Vamos avançar. Então, na tendência liberal, agora vamos tratar da tradicional. Então, nós falamos das tendências liberais, vamos entrar na primeira. Tendência pedagógica liberal tradicional. A tendência pedagógica tradicional, ela é uma das que mais cai em provas de concurso público. Entender aqui é fundamental, ok? Então, veja. Falou aluno passivo, falou o quê? Tradicional. O que é um aluno passivo? Aquele aluno que o professor dá para ele o conteúdo pronto e acabado. E ele, de maneira passiva, por meio de uma transmissão de conhecimento, o recebe. E ele então vai decorar, memorizar, vai treinar. Na hora da prova, vai então colocar para fora. O importante então de um aluno passivo é se adaptar ao professor. A faculdade de pedagogia só pensa, não me responda. Você já chegou a falar ali, não sei se alguém aqui fez há muito tempo, recentemente, mas só tenta lembrar. Alguma vez você chegou ao professor e falou: professor, o que eu preciso fazer para passar na sua matéria? E a melhor resposta é: você faz tudo que eu mandar. E aí você faz tudo que ele manda, porque o objetivo nessa história fictícia, que eu sei que ninguém fez isso aqui, o importante não é o conhecimento, é a nota, é o 10. O importante não é você ser bom em uma profissão, é você ter o diploma. É claro, ninguém aqui fez isso, tenho certeza do coração, que você não empurrou com a barriga durante os 4 anos ou 3 anos e meio, simplesmente para ter um boletim. Tenho certeza que não foi assim. Você queria ser o melhor que você pudesse ser. Eu vejo os rostos assim. Mas vamos lá. Aluno passivo, aluno que se adapta. Palavras como enciclopedista, intelectualista, decorar, memorizar conteúdos são palavras que você associa com a tendência liberal tradicional. Essas palavras-chave vão te ajudar a encontrar as diferenciações entre elas. Resposta semelhante ao treino. Você conhece algum colega em sala de aula que passa o exercício e na hora da prova cobra exatamente o exercício? E o aluno tem que responder decorado, vírgula no lugar da vírgula, sem fazer, sem dar nada mais, nada menos. Senão, ele já tira ponto. Conhece alguém assim? Eu sei que isso só acontece lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui isso não acontece. Mas vamos lá. Na tendência pedagógica liberal tradicional, o conhecimento é verdade absoluta. Ele é o que? Inquestionável. E o que seria inquestionável? Não se pensa nele, não se questiona. Aliás, podemos dizer melhor, quando é uma coisa inquestionável, você só aceita.
você não produz algo novo, não cria uma síntese, não se discute. É como essa aula, não estamos em semicírculo debatendo se isso aqui é correto ou incorreto, se é justo, se é o melhor, se é o pior. Não, eu só estou dizendo e você aceita o que eu estou dizendo como verdade absoluta, porque na prova, que nós chamamos de concurso público, você tem que reproduzir isso aqui, exatamente. Nada mais tradicional que um concurso público, que um Enem, que é totalmente conteudista, não vai perguntar a sua opinião, não vai querer que você reflita em cima disso, ele só quer saber se você conhece os teóricos. O que mais? A educação é um processo externo. O que é um processo externo? O processo externo é quando a criança é modelada de forma externa, ela não pensa por si só. Se o professor pensa quadrado, a criança também tem que pensar quadrado. Se o professor acha que o céu é verde, o aluno tem que acreditar que o céu é verde. Se o professor... Oi. Voltamos? Se o professor quer que a criança diga que a cor preferida no universo é laranja, a criança vai aceitar que a cor preferida no universo é laranja. Então, o nome disso é processo externo. Professor Adriano, isso cai muito em prova? Cai. Da melhor maneira para você associar é um bonequinho de barro, onde vai sendo modelado de maneira externa. Você modela o bonequinho de barro. Assim também, o professor, nessa tendência, ele é responsável em modelar o comportamento, o pensamento, a atitude da criança. Qual seria o contrário de um processo externo? Seria um processo interno. Seria algo onde o professor exploraria o desenvolvimento da criança de dentro para fora. Mas aqui não. Aqui é externo. E a criança é um mini adulto, um adulto em miniatura. Ele já é um adulto que só cabe ao professor desenvolver até que ele cresça o seu corpo, a sua mente. Deixa eu perguntar, a criança tem que ter fase para brincar, sim ou não? Sim. Nessa tendência, se uma escola de creche, ela imagina que a criança já tem que ser alfabetizada aos 3 anos. Porque o pai espera que isso aconteça, porque esquece o lúdico, lateralidade, som, movimento, textura. Não, o que importa é a criança já acalcar o lápis e sair escrevendo o nome. Mas não, a gente sabe que a criança não é um pequeno adulto, ela tem fases, ok? Vou avançar aqui. Eu coloquei a imagem de uma palmatória, porque nada figura melhor nesse período que a palmatória. Decorar, fazia-se uma sabatina por meio de uma punição na palma da mão, quem errasse. E aí a pessoa, para não errar, ela ficava lá decorando a tabelinha lá, a tabuada. Eu tinha esquecido de nome. Ok, vamos avançar. E como seria a relação professor-aluno nessa tendência? É uma relação vertical de imposição. Lembre-se, moldado de maneira externa, o professor, ele é autoritário, autoridade. Vamos lá, vamos fazer uma pequena pergunta aqui. É correto afirmar que o professor, na tendência tradicional, se importa com o sentimento do aluno, certo ou errado? Errado. É correto afirmar que o professor, na tendência pedagógica tradicional, numa relação de autoridade com o aluno, espera que o aluno produza conhecimento por meio de questionamentos, na qual ele cria hipóteses, apresenta soluções e é desafiado a pensar por si próprio, certo ou errado? Errado. Na tradicional, isso não acontece. A questão da autoridade é quando o professor ele manda, sabe, exige uma disciplina. Os mais antigos vão se lembrar de tempos onde o professor ele colocava de
o rosto virado para o canto, o aluno disciplinado. Alguns, inclusive, apanhavam nas pernas, né? Outros ajoelhavam no milho, e assim por diante, de maneira de você ter a autoridade do aluno. E se o professor não fizesse isso, era dito que ele era um mole, sem moral, alguém que não merecesse ser professor. Épocas essas, década de 70. Hoje não vemos mais isso. Primeiro porque se você usar uma palmatória, se você levar uma palmatória para a escola, já é motivo de registros e imagens dos TikToks marcando você, e discussões bem elaboradas por pessoas que só estão nas redes sociais para debater coisas que eles julgam serem certas ou erradas. Aulas expositivas. Qual é a metodologia da escola tradicional? Aulas expositivas. É um data show ligado. Um professor com o microfone na mão, pincel na mão esquerda, apontando para ele. Aula expositiva. Adriano, funciona? Para um concurso público, funciona. Concorda comigo que o examinador na hora da prova não vai... a prova ela não é subjetiva. Expresse aí o seu pensamento. Não é assim. Ela não é. Ela é objetiva. Marque a opção correta. E aí você vai marcar a opção correta. Prova dissertativa, aí já é outra questão, porque existem tipos de situações de provas dissertativas. Pode ser, por exemplo, apresentar um projeto, pode ser, então, ele vai te dar um texto, você vai ter, então, que criar algo defendendo, você pode também apontar, aí, prova dissertativa, ela é mais subjetiva, mas a prova objetiva não, a prova objetiva é que tem que marcar. Avaliação são provas, exames, chamadas orais, exercícios, tudo isso para que a pessoa tenha o máximo de pessoas possíveis ensinadas em menor tempo, num modelo de eficiência, num modelo onde se prega a questão de um aluno que simplesmente reproduz. Ok? E aí nós temos, lembre-se, para essa tendência, os problemas sociais ficam fora da escola. Não se debate problema social, não se debate Semana da Consciência Negra, não se debate questões como, por exemplo, dengue, questões atuais, não se debate, porque o que acontece fora da escola, fica fora da escola. Hoje, você sabe que a escola já traz as questões sociais como temas de projetos integradores, onde o aluno ele vai atentar-se ao que ele aprende hoje, voltado para a sua realidade imediata. Então o aluno ele é passivo, deve obedecer, e obedecer sem questionar. Ok? Muito bem, vamos avançar. Aqui é o pai da pedagogia tradicional. Nós temos aqui, esse aqui é Jean-Jacques Rousseau, e aquele é o Herba, ou o contrário, deixa eu ver aqui. Eu acho que esse é o Herba e aquele o Rousseau. A pedagogia tradicional, ela foi então surgir como ciência lá na Idade Média, e lá se pregava que qualquer pessoa ensinava qualquer assunto a qualquer pessoa. Então qualquer pessoa poderia ser professor. Deixa eu perguntar, qualquer pessoa pode ser professor, sim ou não? E aí? Segundo essa tendência, sim. Eu sei ler e escrever. Eu posso ser professor, alfabetizador, sim ou não? Eu tenho perfil para isso? Para essa tendência, não importa. Essa tendência é simplesmente, se você sabe ler, você ensina a alfabetizar. Hoje a gente sabe que existem teorias para isso. Não é? Então, Jean-Jacques Rousseau, que ele falava que a criança, o ser humano era uma tábua rasa, uma folha em branco, que as circunstâncias vão sendo escritas na vida da pessoa, e dessa maneira ele é moldado, ou seja, o ambiente o molda. Mas vamos lá. Isso foi muito moda até 1920. Em
A partir da década de 20 já existia um movimento de renovação da educação, onde se pensava a escola como um modelo onde o aluno seria protagonista. Não mais o professor, não mais o livro didático, mas o aluno sendo a pessoa mais importante do processo de ensino-aprendizagem. Aqui já começa o ensaio do que seria as tendências progressistas. Nós chamamos isso de escola nova. A escola nova quebra o conceito padrão daquela época. Tudo isso porque a psicologia entra dentro da escola. A psicologia então vai dizer que as pessoas, elas também têm sentimento, afetividade. Se você não gostar do professor, não vai ter conhecimento. Se você não gostar do aluno, pode ser o melhor aluno, mas você criou um ranço do menino. Claro, isso só acontece em Rio de Janeiro, São Paulo. Se você criar um ranço do menino, meu amigo, você corrige a prova já com um olho fazendo cara de mal. Já com sangue nos olhos. Ou uma vírgula, já tira os 5 pontos do menino. Então veja que existe uma relação de afetividade, concordam comigo? E essa tendência prega que o aluno, ele deve ser então responsável pelo seu amadurecimento, sendo responsável em buscar o conhecimento. Não é diferente da tradicional? Vocês conseguem ver a diferença? Mas lembre-se, as escolas novas, as escolas renovadas, elas continuam reproduzindo as desigualdades sociais, porque é isso que marca as tendências liberais. Então vamos lá. Falou escolas ativas, falou escola nova, tá? Veja que eu estou colocando para você as palavras-chave, para você entender. Vamos lá. A escola nova, ela vai ter essas características. Primeiro, são chamadas escolas ativas ou escolas novas. Esse movimento de renovação da educação brasileira começou a acontecer em 1920. Por volta de 1920 até 1950, essas duas tendências pedagógicas reinaram. As pessoas diziam nada de tradicional. Vamos quebrar isso aí. Vamos então fazer uma escola nova. Vamos então fazer agora um movimento onde o aluno possa ser ouvido. Nas escolas novas, que vai começar lá, o movimento dos Estados Unidos com John Dewey, Maria Montessori, esse movimento Montessori, já ouviram falar do método montessoriano? Já ouviram falar? Então, esse movimento de renovação da escola apresentou a escola como um local onde a criança pudesse desenvolver suas faculdades mentais, físicas, a sua faculdade, até mesmo a faculdade psicológica. Uma vez que a psicologia da educação entra no cenário educacional, ela não sai mais. A partir de agora, a criança então percebe-se ela como algo que pode ser usado a seu favor. Deixa eu perguntar, se você sabe como uma criança aprende e você é professor, não te torna um professor melhor? Se eu sei como uma criança aprende melhor, eu aplico isso. Então, a psicologia vai explicar esse fenômeno. Para esses pensadores dessa época, a escola deveria, então, já introduzir elementos da sua vida do cotidiano. Ou seja, já poderiam apresentar com que o aluno tivesse uma formação de atitude. Mas vamos lá. Aqui, lembre-se que na pedagogia tradicional o professor era expositor. Aqui o professor ele é o quê? Ele é um auxiliador, porque ele tem a função de auxiliar o desenvolvimento
da criança. Ele não é mais um professor que ele vai fazer tudo por ele. Não, a criança então, o aluno então, ele vai começar a pensar por si só. Ou seja, se a criança começa, se você vai buscar estudar sozinho em casa, língua portuguesa, a legislação da educação, conhecimentos pedagógicos, informática, se você não espera que alguém te dê pronto, mas você busca o conhecimento, seja na internet, seja fazendo provas anteriores, pegando livros e fazendo esquemas, você concorda que você tem um papel ativo na sua preparação para o concurso público, sim ou não? Sim. Concorda comigo que você constrói e reconstrói na sua mente o conhecimento? Concorda comigo? Ou seja, o conhecimento é fruto de sua pesquisa, de seu envolvimento. E assim, a minha filha chega comigo e fala, quando ela era pequena: pai, como é o milkshake de maracujá? Ela já sabia o gosto dos milkshake de chocolate e também o milkshake de morango. E aí, eu, como alguém que aplica técnicas de olha, falei para ela: filha, a melhor maneira de você saber como é o gosto, você saber como é o milkshake de maracujá, o que ela tinha que fazer? Experimentar, se envolver com o objeto do conhecimento. Se eu contasse para ela, se eu falasse, eu poderia usar 1000 palavras, mas ela experimentando, ela saberia. Concorda comigo? Então veja que o construtivismo, o interacionismo, parte desse princípio de que a criança, ela então vai produzir conhecimento. E aí, a minha filha chega comigo, ela cresce, sai da adolescência, agora ela estuda na UFAM, ela faz o vestibular, passa, e agora ela não me pergunta sobre o ovo maltinho. Minha filha vira para mim e fala: pai, quais são as bebidas pesadas, as bebidas leves, quais são meus... Eu, como um bom pai tradicional. Isso foi no carro, eu estava no carro, minha esposa atrás, ela do meu lado. Eu falo para minha filha: minha filha, só tem um jeito de você saber qual é a bebida forte, qual é a bebida leve, fraca. A minha esposa grita de trás: como é que é? Que história é essa? Aí eu falo: minha filha, só tem um jeito, coloca no Google, pesquisa, ele vai te dar a resposta pronta e acabada. Nada de experimentar. Então veja que essa ideia de você se envolver com o objeto de estudo, aqui se aplica a educação infantil. Como assim, Adriano? A criança risca, brinca, pega o algodãozinho, pega a massa, ela tem que desenvolver a motricidade, tem que entender textura, lateralidade, música, movimento. É ou não é verdade? E como é que ela aprende isso? Com um data show sendo projetado? Não, não é assim que ela aprende. Mas vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, para a tendência pedagógica, as duas renovadas, o papel da escola é retratar o quanto possível o quê? A vida. Ele já traz elementos do dia a dia, de fora da escola, para dentro da escola. Porque a ideia é que ele seja uma pessoa capacitada para viver em sociedade. O problema é que se a escola retratar as desigualdades, ela também vai reproduzir as desigualdades. O dever da escola é te proporcionar o quê? Quanto mais situações de experiências o seu filho, o aluno possuir, melhor ele aprende. Concorda comigo? Concorda comigo que quando eu dou uma aula,
e eu aplico isso na escola que você trabalha, não faz mais sentido para você quando eu relaciono o conteúdo que está sendo ensinado aqui com a sua prática do dia a dia? Não faz mais sentido? Não é? Nós vamos ter um teórico que vai dizer que isso é mais significativo, mas esse teórico está aqui na crítica social dos conteúdos, não vamos falar dele ainda. Então, a interação cognitiva da criança e o ambiente. Deixa eu perguntar, dá para ensinar uma criança debaixo de uma árvore com um violão, sim ou não? Sim. Depende também de qual é a matéria, né? Depende, né? Mas é possível. Na tradicional, a pessoa falava, sai debaixo dessa árvore, que de daí não vai sair nada. Vou avançar aqui. Então, o professor, cabe ao professor dar situações de experiência. Olha a palavrinha aqui, autoaprendizagem e desafios, situações, problemas, onde ele tem que pensar soluções. Quando a criança desafiada a pensar, fica mais significativa a aprendizagem para esses teóricos. Para esses teóricos, a criança deve ser motivada a ter descoberta de soluções. E então, quando ela participa disso, ela aprende melhor, segundo esses teóricos. É uma diferença gritante com a tradicional, concorda comigo? Vamos avançar. Você conhece esse cidadão? Piaget entra na educação nessa tendência. Opa, a você foi? Ok. Já ouviram falar de Jean Piaget? Você o conhece por interacionismo, construtivismo, não é verdade? Nesse momento, Piaget, ele começa a desenvolver suas teorias e as pessoas começam a olhar para o que ele fala e trazer essa teoria para dentro da escola. Então, Jean Piaget tem uma frase interessante que é assim: o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar resultados, mas antes de tudo é o quê? Aprender a aprender. Jean Piaget. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Então, a criança deve então ser incentivada a aprender fazendo, a aprender. Porque se na tradicional o que mais importa é o conteúdo do professor, aqui não, o aluno tem que saber se desenvolver. Jean Piaget, ele vai embasar essa teoria. Lembre-se, estamos na década de 20 até a década de 1950. Nesse período, a escola, ela vê com vários desafios. Desafio esse que no Brasil são mais gritantes hoje. Vamos avançar aqui. O conhecimento resulta da ação a partir dos interesses e necessidades. O professor leva em consideração os interesses e necessidades do grupo. Os conteúdos de ensino são estabelecidos em funções de experiências que o sujeito vivencia frente a quê? Desafios cognitivos, situações, problemas. Então, a avaliação não é uma atribuição de nota de 0 a 10. O importante não é a nota, mas é a tentativa. É o sucesso diante da tentativa. A avaliação é a medida do esforço e do êxito. São colocadas situações de experiência em grupo e aqui inicia uma vivência democrática. Não é como hoje, mas já é um início. Essa vivência democrática, ela é uma maneira de você retratar a vida lá fora, de maneira que ele possa já começar a experimentar situações em que ele vai precisar aprender a desenvolver quando sair da escola. Uma visão muito diferente.
E a necessidade, desenvolvimento mental. Aprender a aprender e aprender fazendo. Falou aprender a aprender. É Piaget. É escola nova. Ok? Tá até aí? Tranquilos? Então nós temos aqui os autores John Dewey, De Crowley, Montessori, Piaget. E no Brasil, nós temos um movimento de renovação da escola. No Brasil, as bancas também perguntam como foi a escola nova no Brasil. A gente precisa também falar sobre isso. Nós temos esse momento que no Brasil é chamado de movimento escolar novista. É um movimento onde vários pensadores, aqui eu vou fazer um parênteses bem grande. Na década de 20, na década de 30, vários pensadores se reuniram e produziram um material onde eles faziam exposição dos seus pensamentos. Essas pessoas na época eram muito, digamos assim, atuantes na educação. Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Francisco Campos, até mesmo Clarice Lispector. Esse movimento nós vamos chamar de Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Como isso também cai em prova, precisamos aqui mencioná-los. Agora imagina alguns absurdos. Primeiro absurdo, esse pessoal dizia que a escola deveria ser paga pelo poder público. Olha que absurdo. Eles pregavam que a escola era para todos, em todos os bairros. E eles diziam que para ter escola tinha que usar o dinheiro do governo. Olha que loucura! Que o professor tinha que ser pago. Olha só, é o inimigo. Que o professor deveria ser pago com o dinheiro dos cofres públicos. Olha o que esse pessoal pregava. Que loucura! Naquela época era uma loucura. Hoje você não vive, não sabe o que seria isso. Eles também falavam o seguinte: olha, a escola não tem que ter distinção entre meninos e meninas. Olha que loucura também. Escola só de menino e escola só de menina. Vamos acabar com isso. Você sabia que o currículo das escolas de meninas era feito para costura, comida, cuidar de pessoa doente, costurar a roupa do marido? Existiam as escolas, você pode pesquisar. As escolas de mulheres, de meninas, era um currículo voltado para dona de casa. Não estou exagerando. E a escola dos meninos era para que o cidadão pudesse progredir nos estudos. E eles já pregavam que isso tinha que acabar. Então veja, para eles, nesse manifesto dos pioneiros da educação nova, chamado de escolanovistas, eles falavam que a escola deveria ser para todos, é uma democratização, a escola para todos. Que deveria ser pregada uma igualdade entre ricos e pobres. Eu não sei se você sabe, mas o acesso a escolas naquele período não era para qualquer pessoa, não era. E quem tinha acesso eram aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo. Eu conheci um cidadão, ele é do Haiti. Fizemos uma reforma na cozinha, aí o pessoal foi lá e ele era um dos contratados. Eu ia lá, antes de morarmos na casa onde eu estou agora, porque a gente tinha que ficar vendo, a obra parece que as coisas não saem como planejado, se o dono não está lá olhando, né? Eu levava a marmita, comia com eles, e ele me contou que lá no Haiti não eram todos os bairros que tinham escola. E ele me contou que a escola de 1º ao 5º ano era como se fosse daqui e a escola fosse lá no Tarumã. Ele fez um curso na UFAM para falar português. Ele ficou maravilhado, porque todas as salas tinham um data show. Aquilo para ele era do futuro. Aquilo para ele era algo que ele não era a realidade dele.
Então, ele foi contando coisas que a gente fica pensando que hoje é normal, mas lá embaixo, lá na frente, tiveram os primeiros que tiveram que brigar para que isso fosse realidade. Esse pessoal nós chamamos os manifestos dos pioneiros da Escola Nova, chamamos de escolanovistas. Esses termos aparecem em prova. Influenciou leis, a laicidade. Veja que haviam naquela época leis que beneficiavam uma determinada igreja, que apenas os padres dessa determinada igreja tinham a autorização de exercer escolas. Ou seja, eles pregavam, olha, vamos separar esse negócio de igreja e Estado. Eles pregavam então uma laicidade na educação, o que não era antes. Ele também fala a obrigatoriedade do ensino pelo poder público e igualdade entre meninos e meninas. Veja que hoje para nós isso é como respirar. É uma verdade? Mas naquela época não era assim. Vamos avançar que eu preciso falar com vocês. Opa, foi muito. Volta. Vamos avançar porque junto com a escola nova nós temos a progressivista e a escola não diretiva. A escola não diretiva é fácil de você lembrar. É uma escola onde o professor ele vai permitir com que o aluno desenvolva sozinho. Ele é não direcionado. Ele tem um autoconhecimento, uma autogestão da sua aprendizagem. Deixa eu perguntar, você que é adulto, você busca o conhecimento sozinho? Tem uma maturidade de ir atrás de aprender, buscar fontes, PDF, sim ou não? Depende do seu e depende da sua motivação também. Para eles, alunos motivados, alunos felizes, alunos realizados é o objetivo da escola. Veja que aqui envolve questões do quê? Psicológicas. Qual tendência pedagógica eleva a necessidade dos aspectos afetivos e psicológicos da educação? Renovada, não diretiva. O autor dessa tendência é um psicólogo chamado Carl Rogers, descendente ali da filosofia direta de Jung, qual o nome daquele psicanalista famoso? Usava o castigo, eu esqueci o nome dele agora. Sentava no divã. Freud, quase que não. Discípulos diretos de Freud. Essas pessoas criaram uma pedagogia na qual o que importa é a autorrealização da pessoa. Para eles, criança feliz aprende melhor. Ou seja, o professor aqui é um especialista em comunicação, é um especialista em desenvolvimento harmonioso de um clima favorável à educação. Eu já trabalhei em escolas de educação infantil e as professoras eram maravilhosas. Sabe, tudo muito cuti-cuti, tudo muito lindinho, aquele EVA bem cortadinho, é assim mesmo, a pessoa é assim mesmo, educação infantil, é ou não é? Criança chorando é sinal de que alguma coisa precisa ser feita, não é verdade? Criança tem necessidades e sabe-se que o professor deve estar sempre ao lado, acompanhando. Aqui é enfatizado as questões psicológicas, relações de comunicação. É uma adequação pessoal ao ambiente e a criança feliz, para eles, aprende melhor. Eu vou fazer uma perguntinha para você aqui agora. Você deixaria seu filho aprender sozinho? Sem imposição, sem dar para ele horário para estudar? Olha só. Dando a ele a liberdade de escolher entre matemática e educação física. Fizeram essa pergunta para você no ensino médio? Vem cá, você prefere matemática ou prefere educação física? Há quem diga matemática. E se alguém aqui falar matemática, vai ser bulinado dos outros colegas.
vai sofrer bullying, ou alguém vai falar, tinha que ser ela, a contrário. Veja que isso não se sustenta muito, concorda comigo? Já imaginou, uma sexta-feira à tarde, sexto ano B, ar-condicionado falha, e aí, meu amigo, o aluno, a última coisa que ele vai querer numa sexta-feira, amanhã, sexta-feira, véspera de carnaval, quinto tempo, olha aí, depois da educação física, suados, veja que você nessa tendência, o que importa não é o conteúdo, é que o aluno fique feliz. Vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta.